São 6 horas e 5 minutos. Fazemos contato agora com Luiz Cláudio Marculino, que é economista, dirigente sindical e que todos os dias participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Olá, Marculino, boa noite. Boa noite, Rafael. Marculino, a gente acabou de conversar com o deputado estadual José Américo sobre o acordo de leniência firmado entre as empreiteiras Odebrecht e Camargo Correia com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e essa situação toda que começa a aparecer no governo do estado de São Paulo de formação de cartel e certamente as propinas aparecerão se a investigação for bem feita, não? Então, mas nós conversamos um pouco sobre isso ontem, Rafael, e eu quero retomar esse assunto. Até tinha comentado ontem que ninguém tinha apresentado a quais governos se referia, no caso do estado de São Paulo, e hoje eles começam a mostrar que é durante o governo Serra, o governo Alckmin, o período também que estava o governador Cláudio Lembo. E esse processo, qual que é a grande preocupação colocada agora com essa coleniência em relação ao CAD? Todo esse processo já tinha sido apresentado na época da Siemens e da Alstom. E nós trabalhamos na bancada do PT na Legislativa. Esse foi um tema exaustivamente discutido, aprofundado. Nós tivemos no Ministério Público Estadual, tivemos no Ministério Público Federal, fomos no Tribunal de Justiça, pegamos todo o material que tinha sido apresentado pelo Ministério Público Suíço. E a Siemens, naquele momento, ele tinha um interesse grande ali que era poder atuar nas obras, tanto do governo do estado, como nas obras do governo federal. Porque tinha todo um projeto de expansão de transporte sobre o trilho no Brasil, e a Siemens ele não poderia participar desse processo se tivesse envolvida no processo de cartel. Então, naquele momento, o que foi colocado pela Siemens era uma forma de ter um salvo-conduto, e a partir desse salvo-conduto poder operar nas licitações, não só em São Paulo, mas em todo o país. E todo esse processo de investigação que deveria ter continuado pelo Ministério Público, praticamente o resultado foi quase que nulo. E nós apresentamos na época, tinha secretários do Alckmin envolvido, tinha membro do Tribunal de Contas envolvido, nós tivemos até agora um julgamento que tinha em relação aos presidentes do metrô e da CPTM na época, mas não tem nenhum das pessoas presas, em virtude da Siemens e da Alstom. Não tem ninguém do recurso que foi devolvido para os cofres do estado de São Paulo. E essa preocupação que tem, se a gente não ficar em cima para que haja uma apuração e haja uma punição os envolvidos nesse cartel e nesse esquema de uma possível corrupção no estado de São Paulo, e nós vimos uma outra notícia hoje que a Camargo Correia já está participando aí de um processo em relação à unificação ali da CPTM e do monotrilho, e quem vai fazer essa obra é a Camargo Correia. Então, nos estranha também, do mesmo jeito daquela época que a Siemens fez o acordo de leniência, e por trás do acordo de leniência tinha a operação da Siemens também em obras de todo o país. Será que justamente essa obra que vai fazer a unificação ali em Pinheiros, ali na região em frente ao shopping Morumbi, que tem uma estação ali da CPTM, vai unificar o monotrilho? Quem vai fazer essa obra, quem apresentou uma proposta, é a Camargo Correia. Será que não tem esse acordo de leniência, não vem de forma providencial para que ela possa se qualificar para fazer essa obra? Não que a obra não tenha que ser feita, nós decidimos que a obra tem que ser feita, mas aparece a notícia praticamente juntos. Vem o acordo de leniência e, na sequência, vem também o problema, a qualificação dela para fazer a unificação dessa obra importante também para o estado de São Paulo. Mas o importante mesmo é que o Ministério Público investigue de verdade todos esses indícios e que, na eventualidade de aparecerem os culpados, que eles sejam efetivamente punidos, né, Marculino? Então, com certeza, mas eu vou voltar de novo na questão da Siemens e da Alstom. Nós acompanhamos muito isso, eu tive por diversas vezes, com o líder da bancada na época, cobrando uma posição mais firme, mais enérgica do Ministério Público, não só de São Paulo, mas do Ministério Público Federal. Inclusive, naquele momento, se montou uma força-tarefa, quer dizer, para não ficar só na mão na época, tinha um procurador que era o responsável, um promotor que era responsável pelo debate do sistema metroferroviário, e ficou muito tempo na mão dele, ele não deu encaminhamento, eles montaram uma força-tarefa até para brindar, inclusive, um dos membros do Ministério Público Estadual naquela época, e a gente vê que depois isso desapareceu. Então nós temos que aproveitar agora esse debate, esse acordo de leniência que está tendo, que o acordo de leniência não tem que ser para ser um salvo-conduto
né, para o setor empresarial. Ontem nós cobramos que o problema desse sistema, desse cartel, não é só as empresas, tem uma relação direta com o governo do Estado e com as licitações. Então nós vamos estar acompanhando, acho que é importante a bancada do PT na Assembleia, né, fazer essa cobrança, o sindicato dos metroviários também é importante, né, acompanhar, fazer a pressão também, né, a OAB é importante entrar também nesse circuito, a sociedade civil organizada tem que cobrar, que esse é um dinheiro público que está sendo desviado, né, que ao longo das últimas décadas não é um problema que aconteceu agora, quer dizer, vem sendo reiterada nesse processo de cartel no estado de São Paulo, né, e eu falei ontem também em relação a uma empresa que nem está falando que é do Sejofran. É importante que a gente fique atento também, né, que essa é uma empresa também que na época, né, ela, no caso da Siemens da Alstom, ela que fez toda a articulação, ela que estourou o cartel, né, do metrô, não só em São Paulo, mas em todo o país, e é uma empresa que não está sendo investigada. Então acho que é importante que nesse momento, não só o Ministério Público, mas as entidades sociais que quer ver, né, uma cidade mais transparente, uma cidade mais eficiente, uma cidade que de fato melhore a mobilidade, né, em São Paulo, né, não podemos ter problemas como esse que está atrasando demais as obras no nosso estado. O eleitor também, ele pode fazer a pressão e mandar e-mails ou ligar para os seus deputados, né? Pode, com certeza, né? Não só cobrar, e cobrar também que boa parte desses contratos passa pela Assembleia Legislativa. Muitas vezes tem os deputados da Comissão de Finanças e Orçamento segura, né, esses processos, essas licitações que muitas vezes já foram julgadas irregulares, né, não encaminham para o Ministério Público, né, fazer as suas providências, então cobrar um deputado, né, que é mais transparência, né, nas obras do metrô, da CPTM, né, do Rodanel, que são obras importantes para o Estado, tem que sair, né, e não pode demorar tanto tempo, né, uma linha de metrô demora mais de 20 anos, né, para ser concluída. Uma obra do Rodanel, mais de 10 anos, né, o monotrilho praticamente está lá o esqueleto, né, não montou nem ainda o pátio de manobra, nem os trens ainda começaram a ser produzidos, né, e o governo aponta que vai entregar o monotrilho em 2018, 2019, e sabe que não tem condição de fazer. Então essa enganação do povo, né, a gente não pode aceitar mais. Então a cobrança da sociedade aos deputados, ao governador, ela é muito importante. Tá certo. Quero agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, com a sua coluna São Paulo em Foco aqui no Jornal Brasil Atual. Marcolino, muito obrigado pela tua participação e amanhã novo contato. Com certeza amanhã a gente vem e vamos aprofundar um pouco mais dessa discussão. Um abraço, Rafael, até amanhã. Um abraço. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.